Olá, meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o precioso Livro dos Espíritos do nosso querido Allan Kardec. Claro, é o livro dos Espíritos, porque as respostas foram dos Espíritos, mas organizadas e feitas pelo brilhante professor Rivail, ou Allan Kardec, como ele adotou o pseudônimo de uma de suas encarnações anteriores. Nós estamos falando de um capítulo 9, né? Nós estamos falando dessa influência dos espíritos na nossa vida, né? Então a gente viu muita coisa, viu sobre a influência oculta em nossos pensamentos e atos dos espíritos, vimos as faculdades que têm os espíritos de penetrar o nosso pensamento e hoje nós vamos falar sobre os possessos. O que é isso, gente? Parece um filme de terror, mas vamos lá. 473. Pode um espírito tomar temporariamente o corpo de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado nesse corpo? Você entendeu, né? É isso que a gente vê assim. O espírito incorpora e toma conta de tudo. Então, a pergunta é se pode fazer isso. O espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com um espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar com ele. O encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para sua existência material. E caiu por terra aqueles argumentos especialmente nos neopentecostais. Ai, que eu matei porque estava com o demônio no corpo. Não fui eu que fiz isso, foi o demônio. Os espíritos são muito claros. Não se toma um corpo como se entra numa casa. Não. O espírito se afina. Afinidade com aquela pessoa. Portanto, se a pessoa tem uma afinidade, uma intenção de matar alguém, o espírito que ele atraiu é que tem a mesma intenção. Vai só ajudar, botar lenha na fogueira, mas quem acendeu o fogo foi a pessoa. Então não tem esse negócio de ficar responsabilizando. Foi o espírito, eu sou bonzinho. Tudo aquilo que você faz de bom foi você, tudo aquilo que você faz de mal foi o espírito ruim, o espírito de porco, o capeta. Tá, abre teu olho, hein? O corpo é seu, ninguém vai tomar, a encarnação é sua, ninguém vai tomar esse corpo. Fique tranquilo, tudo que acontece é responsabilidade sua, tá? Tira o cavalo da chuva, responsabilidade tua. Vamos para a próxima pergunta. 474. Desde que não há possessão propriamente dita, isso é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada, ao ponto de a sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? Sem dúvida, são esses os verdadeiros possessos. Mas é preciso saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epiléticos ou loucos, que mais necessitavam de médico que de exorcismos, têm sido tomados por possessos. Então, assim, um espírito pode forçar a pessoa a fazer a sua vontade? Pode, desde que a pessoa tenha afinidade e que tenha dado a permissão. Se você não der a permissão, ninguém vai fazer nada com você. E o Kardec diz assim, o vocábulo possesso, na sua acepção vulgar, a palavra comumente aplicada, supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres maus por natureza, e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo, pois que, nesse sentido, não há demônios e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo. Não há possessos na conformidade da ideia a que esta palavra se acha associada. O termo possesso só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. E aí o Evandro coloca um negócio a mais. Tem muita gente viva que é possuída
por outra gente viva. O que significa? Tem muita gente que faz a vontade do outro, mesmo encarnado, quanto mais desencarnado, que é possuído por este outro, ou seja, permite que este outro o domine ou a domine. Entendeu? Então não precisa nem morrer para saber dessas coisas. 475. Pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Sempre é possível, a quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. Tá vendo como que não tem vítima? Se você está com um obsessor, você está permitindo. Quando você tiver a firme vontade e quebrar esta afinidade de não estar mais com este obsessor, o elo se rompe e você se liberta. Todos conseguem fazer isso, sem precisar sequer de tomar um passe, sem precisar sequer fazer um tratamento mediúnico para se livrar do obsessor. Porque a obsessão, gente, são dois espíritos que podem estar desencarnados, ou podem ser dois espíritos encarnados, duas pessoas, ou pode ser de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, pode ser, desde que esses dois se afinem, desde que esses dois tenham as mesmas intenções, os mesmos pensamentos, a tal ponto que eles grudam um no outro. Entende? Então, quando você quebra essa afinidade, você quebra esse processo de obsessão, seja ele qual for. 476. Pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba? Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sugestão da outra? E nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Então, você entendeu a pergunta? Ele está dizendo assim, o espírito obsessor faz uma obsessão de tal jeito que a pessoa que está obsidiada não perceba. Será que uma terceira pessoa pode romper este processo? E qual a condição que tem que ser esta pessoa? Como ela deve ser? Sendo ela um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, desde que apele para o concurso dos bons espíritos, porque, quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos, para afastá-los, e sobre os bons, para os atrair. Todavia, nada poderá, se o que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso a pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeia os gostos e os desejos. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro coração nenhuma influência exercerá, os bons espíritos não lhe atendem ao chamado e os maus não o temem. Então, olha que informações importantes. Aí cai por terra essa pataquada que chama exorcismo, que Hollywood se apoderou e fez dos filmes, né, que a gente fica todo mundo arrepiado. Não faz sentido nenhum. Não é assim que se tratam espíritos obsessores. A gente trata com espíritos do mesmo jeito que a gente trata com pessoas. As pessoas necessitam e querem ser amadas. Mesmo os piores necessitam de amor. Os mais violentos são infelizes, necessitam de amor. Por mais difícil que seja isso. No caso dos espíritos, é a mesma coisa. Portanto, não faz sentido um exorcista ficar xingando e botando palavras, e bota crucifixo, e taca a Bíblia, e taca água benta, e faz um monte de coisa. Você só vai irritar mais aquele espírito obsessor. Mas, aí tem uma dica dos espíritos. Se for um homem de bem e tiver com boas intenções, sim, ele pode ajudar nesta quebra, né, dessa obsessão, desde que aquele que está subjugado, ou seja, a pessoa que está obsidiada, queira. Desde que essa pessoa atenda aos seus chamados e quebre a afinidade. Se a pessoa que está obsidiada, sob interferência de um espírito ruim, infeliz, ela está em conexão profunda com esse espírito. Isso só vai ser rompido se a pessoa, a vítima, entre aspas, porque geralmente não é vítima, mas a vítima queira mudar a frequência, mudar a vibração. Entende? Então, se uma terceira pessoa
bem intencionada vem, conversa e consegue mudar algumas ideias para quebrar esta afinidade, aí sim pode ajudar no processo de desobsessão. Se for uma pessoa que não está bem intencionada, o espírito vai dar risada, vai falar, mais um que chegou aí para se divertir junto comigo. Entende? Então, o processo de possessão, né, de obsessão, é sempre mão dupla. Não há vítima. Entende? Tem sempre a conexão dos dois lados. Quando um romper a conexão, o outro acaba. As fórmulas... Olha, gente, eu não li isso, juro. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Acabei de responder. Não, estes últimos riem e se obstinam quando veem alguém tomar isso a sério. Isso é filme de Hollywood, tá? Esse processo de exorcismo, essa pataquada toda, não serve para nada. A única coisa que muda um espírito infeliz é o amor. É o tanto que você vibra amor e compreensão. Fora isso, não. Não é gritando que ele vai te obedecer. Pode enfiar o crucifixo na fuça dele, não vai acontecer nada. 478. Pessoas há, animadas de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsidiadas. Qual então o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Cansar-lhes a paciência, nenhum valor a lhes dar às sugestões, mostrar-lhes que perdem o tempo vendo que nada conseguem, afastam-se. Viu? Uma receitinha de bolo, muito, muito, muito fácil. Né? Não dá trela. Quebre a afinidade. 479. A prece é meio eficiente para a cura da obsessão? A prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir pois, indispensável que o obsidiado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Nossa, outra chapuletada que a gente leva. Não adianta só rezar, tem que fazer, agir. Por isso que Jesus dizia, vigiai e orai. Primeiro você vigia, depois você ora para entrar em conexão com Deus. Mas só ficar orando e não ter atitude, serve para nada. 480. Que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho? Lembra, tem aquelas passagens, né, de expulsão de demônios. Jesus expulsou o demônio, foram para porcos, etc. e tal. Deve ser isso que ele está se referindo. Depende da interpretação que se lhe dê. Se chamais demônio ao mau espírito que subjugue um indivíduo, desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Se ao demônio atribuirdes a causa de uma enfermidade, quando a houverdes curado, direis com acerto que expulsastes o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que empresteis às palavras. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos, uma vez que se atenda apenas à forma, ou que se considere como realidade a alegoria. Compreendei bem isto e não o esqueçais nunca, pois que se presta a uma aplicação geral. Então, quando Jesus estava expulsando os demônios, ele estava com a autoridade de um espírito feliz, que está desde a criação do planeta Terra aqui, o nosso governador, nosso mestre. Com esta autoridade, ele quebra este elo entre os dois. Mas e se depois o sujeito continuar pensando as mesmas coisas e agindo do mesmo jeito? Provavelmente ele vai atrair de novo aqueles espíritos obsessores, entendeu? É muito mais o chamado do lado de cá para o lado de lá do que o contrário. Claro, tem as dívidas kármicas, aquelas dívidas, né, de outras vidas, ou até mesmo, por exemplo, um assassino que matou friamente. Este espírito, se não tiver uma boa compreensão do caso, vai ser um espírito obsessor, porque está vibrando ódio do mesmo jeito que aquele que o matou vibra ódio, e se agarram por vingança e ficam nisso séculos e até milênios. Então, para a gente quebrar sempre esta conexão com espíritos infelizes, basta que vigiemos. Basta que tenhamos em mente o bem, o bom, o belo, sempre. Amor ao outro, assim como eu tenho amor a mim, e amor a Deus. Fechou? Fechou. Não tem como errar. Tá bom?
Legal, chegamos ao final. No próximo episódio nós vamos falar sobre convulsionários. Mais uma vez está imperdível. Eu te espero. Até lá. Tchau.